Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui, né? Eu sou Vainer Lira, tarólogo, cartomante, professor de tarô e, né, fundador, idealizador do projeto Tarólogos do Amanhã. Quero dizer para vocês que o nosso convidado mais que especial de hoje é um tarólogo do amanhã sensacional. Tão sensacional quanto a cidade dele. Um professor, quando está em sala de aula, ele tem a alegria, né, de olhar, né, várias pessoas que olham para ele com o olhar atento. E este tarólogo do amanhã, que vem aqui falar com a gente hoje, ele costuma, em sala de aula, né, ficar assim, focado. A atenção dele é plena, ele é muito atencioso. Prestem bem atenção nisso. Ele é muito atencioso. E ele vai anotando, ele vai percebendo, e ele não tem medo de ousar, de praticar. Ele vai ali, ele absorve e coloca em prática. E isso é tão forte nele que vocês vão conhecer o poder de transformação que o Bob Monteiro, nosso convidado de hoje, tem para contar para você. Foi uma pessoa que se transformou em muitos níveis e voltas na própria vida. Deu uma reviravolta que muita gente teria com certeza paralisado as pessoas de medo. E ele venceu o medo. Venceu a inércia, venceu o mais do mesmo, talvez, vamos colocar assim, para viver um mundo que era a cada jogada uma novidade, com o tarô. Então eu tenho certeza que muitos de vocês vão se emocionar e se maravilhar com este coração imenso que é Bob Monteiro. Seja bem-vindo! Olá, Bob. Deixa eu ver aqui, tá aguardando, entrando aqui no Insta. Vamos lá, muito bem. Tudo bem, professor? Tudo bem? Olá, Bob. Seja muito bem-vindo a essa live. Tudo bom com você? Tudo bem, você falando, eu já estou chorando. Ontem você encerrou uma live dizendo amanhã teremos o Bob, e o Bob é de Copas, né? E eu sou muito disso. E aqui em casa, prof, a família toda acompanha você nas suas lives, né? E quando você falou que eu era de Copas, eu falei, gente, tá vendo? Olha, eu sou taurino, com ascendente em escorpião, eu tenho a lua em leão, eu sou Copas, e comecei a chorar. Daí o pessoal, você é a Hermínia do Paulo Gustavo, você é a tragédia e comédia. Meu querido, seja muito bem-vindo. Eu tenho uma Obrigado. imensa alegria, né, em fazer essa live contigo. Eu tenho uma profunda admiração. Quando a gente recebeu o teu relato, eu me emocionei, me comovi, porque você é assim, é um exemplo de coragem. E eu tenho certeza, né, que você poderia ter dito assim, tá tudo ok, tá tudo certo, mas você queria mais, você queria seu sonho, né? Dentro de uma área tradicional, reconhecida pelas pessoas, e aí você foi renunciar os grandes títulos para trazer nobreza para o mundo do tarô. Então, conta pra gente, pelo amor de Deus, tintim por tintim dessa história que a gente está doido para saber. Ai, meu Deus do céu. Como foi que o tarô chegou na tua vida? Você faz tempo? Faz? Como que é? Então, você começou falando que eu venho de uma cidade maravilhosa. Então, deixa eu explicar para as pessoas que estão nos assistindo que existe três cidades na minha vida. Eu, muito cedo, prof, eu saí de Taubaté para fazer faculdade em Curitiba, né? Então, você imagina, eu saí da cidade de Mazarope, onde o único show que eu fui foi Marquinhos Moras cantando Meu Mel no Circo Marisol. Então, olha, você imagina... Já adorei o show. Então, e daí vou para Curitiba. Chego em Curitiba, eu estava na Broadway. Você imagina, entrei numa universidade com muito jovem, né? Eu que saí de Taubaté, não tinha esse sonho, essa pretensão, e já comecei a trabalhar no judiciário. Isso com 16 anos. E pronto, lá a minha vida seguiu. Então, eu saí de Taubaté, da cidade da grávida de Taubaté, cheguei em Curitiba e ali eu fiz a minha história. Nos 10 primeiros anos da minha vida, eu fui muito feliz. Por quê? Eu era o único da família a fazer universidade.
eu estava dentro do Poder Judiciário, coisa que muitos queriam estar, e eu entrei assim de primeira, com 16 anos, e ali eu fui fazendo a minha carreira. Então, nos 10 primeiros anos, eu fui muito feliz. Nos segundos 10 anos seguintes, eu era feliz com o que eu ganhava muito bem. E dali adiante, prof, a minha vida mudou e eu comecei a ficar infeliz. E era muito difícil. Mas eu conheci a minha sogra, que ela é uma taróloga, né? E era uma taróloga bem sucedida. E eu falei, mas que bagaça é essa de tarô? Da onde vem isso? Essa mulher é feliz, viaja o Brasil inteiro. E ela tirou as cartas para mim. E eu só lembro, prof, isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, ela disse assim, vai chegar o momento de você despertar e transformar. Eu não dei bola, não acreditei, mas eu fui estudar tarô, porque eu queria entender da onde vinha aquilo. Prof, eu fiz vários cursos, desses tradicionais. Diga-se de passagem, nada baratos. Comprei muito material, estudei muito tarô, mas eu ficava naquela coisa de, mas eu não tenho que ter o dom, eu não preciso ter o dom, porque hoje eu entendo do tarô. E o engraçado, para vocês que estão nos acompanhando, que quando a gente faz esses cursos tradicionais, prof, a gente adquire um tarô que ele vem com uma cola. E eu até vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa colinha aqui embaixo. O que acontece? Aqui, ó, não sei se você consegue ver. Só coloca também para o pessoal do computador, porque aí tem o pessoal também daqui a ver. Ah, ok, obrigado. Então, prof, eu ficava questionando, porque eu falava, gente, como é que eu tiro 3 de copa para o Varney e diz aqui, reconciliação e abundância. Daí, numa outra jogada, reconciliação e abundância. Então, eu entendia que naqueles cursos eu tinha que ter uma narrativa fantasiosa de falar a reconciliação ou a abundância, mas era só aquilo. E o tarô acabou ficando esquecido dentro da minha realidade, né? Mas os meus colegas, prof, sabiam que eu estudava tarô, e às vezes eu estava em audiência, coisa parecida, alguém mandava um recadinho, Bob, tira uma carta para mim. E eu fiquei o cara da cartinha ali dentro da vara, porque todo mundo queria uma cartinha. Mas aquilo eu questionava muito, porque o tarô não pode ser só isso. Só 2 palavras-chave. Mas ficou, prof. E eu fui ficando chateado, eu fui ficando doente dentro do meu trabalho. E de repente, eu ouço alguém falar nas redes sociais a expressão desperta. De novo eu falei, mas essa palavra me segue. Quem que é esse louco? E era o Vainer Lira. E eu falei, deixa eu ver quem é esse cara, né? Entrei lá na sua página, lá no seu perfil, e você você chamava as pessoas para fazer a semana da Epopeia. Epopeia, Aurora do Tarô, E eu falei, vou fazer isso, gente. Eu tenho que tirar essa coisa na minha cabeça. Porque, prof, eu estava infeliz no trabalho, e eu podia ganhar um caminhão de dinheiro, nada mudava o meu estado de espírito, e a infelicidade era grande, e eu via aquelas cartinhas para os colegas, mas eu não acreditava no que eu dizia. Então eu só passava a mensagem, mas eu não acreditava, porque eu não podia acreditar em 2 palavras-chave e fazer um discurso cheio de rococó, todo bonito, mas ser só aquilo. E fui fazer na Semana da Epopeia. Ah, mas na segunda aula eu falei assim, eu vou fazer esse curso. Porque você era um cara jovem, né? Você é uma pessoa muito jovem. E eu entendia que você falava aquilo com amor, com propriedade. Eu falei, mas é diferente de tudo que eu vi até hoje. Eu vou fazer. E entrei para a turma da Aurora do Tarô. Sacerdotisa, né, a sua turma, não é isso? Que a Epopeia é sacerdotisa. Então, prof, eu comecei a fazer as aulas. A princípio eu falei, meu Deus, vai ser mais um curso daquele maçante, que você tem a videoaula, e nada, né? E de repente você faz um webinar, eu olho todos os meus colegas ali, vejo ali, né? Os olhos saltam ali para ver as pessoas, e você começa a criar uma rotina com eles. E, prof, eu me encantei e absorvi tudo que eu podia, mais um pouco do tarô. Nossa, assim, eu me emocionei muito desde a primeira vez que eu ouvi você falar do direito. Você falou isso no Tira Dúvida, eu lembro que você chegou, eu fiz direito e tudo mais, né? Eu venho também, né, de uma história de vida que, assim, era o direito, medicina, e era isso que... Odonto,
exato, o concurso público, que era o que eu tinha que fazer, e eu sei o quanto isso pesa, né? Muito. Acho também importante a gente falar isso, né, por exemplo, para o homem, né? Falo isso porque somos tarólogos homens, ainda temos isso em comum, né? E a gente tem, né, o peso do sustento, né? Também já fiz uma live com o Érico, né, que tinha os dois, né, os filhos, a esposa, e tinha... Então, assim, a gente pauta a nossa vida realmente na busca do que me dá sustento, né? Como eu posso me sustentar a minha família, me sustentar as pessoas que eu amo. Então, para o homem, a gente vai acabando escolhendo as coisas pelo que dá dinheiro. E o tarô vai ficando ali, né? É um amor, mas é um amor meio que proibido, né? Se sentia assim, como se não tivesse um lugar na sua vida formal e tal, mesmo gostando? Então, prof, na verdade, o trabalho começou a me absorver de uma forma que eu dormia e acordava com um processo na cabeça. E aquela coisa, e olha, eu não tenho vergonha de dizer, eu fui feliz numa época, mas depois eu adoeci de uma forma dentro do meu trabalho que eu enfrentei 3 cânceres, professor. Eu tirei um da perna, um das costas, um da boca. Tamanho era a minha infelicidade dentro do trabalho. Porque hoje se fala muito aí do estupro culposo. Gente, eu trabalho há quase 30 anos e eu vi vaca voando dentro do judiciário. Isso adoece quando você não faz parte daquilo. E você fala, isso não é para mim. Mas eu tinha o meu sustento, eu tinha meus compromissos com o dinheiro que eu ganhava. Eu podia conhecer o mundo, mas eu estava preso dentro de uma caixa. E o tarô não entrou na minha vida, a não ser um dia que você deu uma aula. E eu não vou esquecer dessa aula, prof, que você falou assim, vocês não devem contar tanto com a intuição, com o lado espiritual, vocês têm que unir, né? Mas você, se um dia for fazer uma leitura, você tem que ter a leitura técnica, porque se a intuição falhar, você ainda vai fazer uma boa leitura. E eu falei, eu vou ser tarólogo a partir de hoje. Eu saí do meu trabalho, gente, são 29 anos e meio do judiciário. Eu pedi baixa, eu falei, chega, acabou. Eu lembro que o meu escrivão na época falou assim, pensa, fica um pouco em casa, fica 6 meses em casa, depois eu, tchau, não quero mais saber, eu vou ser tarólogo. Prof, os meus amigos do judiciário, todos eles, que a minha vida, 30 anos eram de pessoas nesse meio, sobraram 5. E eu estou muito feliz com os 5 que sobraram, porque vieram muitos outros. Mas eu tenho saúde, eu tenho qualidade de vida, eu tenho tarô na minha vida, e quando a gente diz que o tarô transforma sim. Então, prof, naquele dia uma pessoa me ligou e falou assim, Bob, eu já venho, cartinha, né? Ela falou assim, não, eu tenho uma amiga que está com um problema sério e precisa que você jogue o tarô para ela. Você faz isso? E eu tinha visto aquela tua aula. Eu falei assim, faço, claro. Quanto? Prof, eu chutei um valor que era para a menina não aceitar. Sério, eu chutei um valor alto. E ela, tá bom, Bob. Passou uma meia hora, ela me manda uma mensagem dizendo, me passa o número da conta? Eu, putz, e agora? Ela vai pagar, e pagou. Prof, naquele dia eu tive cólicas. Eu entrei no desespero, porque eu estava acostumado com o jogo de tarô, com as cartas, com as palavras-chave. E eu falei, a partir de hoje esse baralho não faz mais parte da minha vida. Eu vou usar só o audioaid. Porque era que eu acompanhava as aulas. E fui fazer a jogada dela. Eu tive suador, eu gaguejava, eu não conseguia falar, e a menina desesperada do outro lado. Mas seja numa leitura online ou presencial, prof, você tem que ter humanidade. E você tem que olhar no olho da pessoa e entender que ela tem um problema e falar, o seu problema é o meu problema. E nós vamos resolver. Eu fazendo isso tudo, mas ainda com medo, né? Daí abro as cartas. A carta do meio, prof, saiu o Papa. A carta negativa saiu o Diabo. E a positiva saiu o julgamento. E eu falava, e agora, meu Deus, e eu tenho que ter a leitura, e eu não sei se eu tenho intuição. Prof, de repente eu olho para o Papa, eu vejo a chave. E a chave parecia que ela saía da carta. Pulava no teu olho. É que é o detalhe do detalhe. Eu olho para o lado, eu vejo as correntes do diabo. E eu olho para o outro, eu vejo a sepultura se abrindo. Daí eu fiz a pergunta, né, como estava meu consulente hoje, daí eu vi aquilo e falei, olha, o que eu vejo do tarô é que você está na hora de fechar as portas, tirar as amarras e renascer. Daí ela começou a chorar
dizendo, ai, a minha vida tá um caos porque a empresa tá acabando comigo, os funcionários só me põem em ação trabalhista, meu marido disse que vai se separar de mim, eu tô falida, eu tô quebrada, eu não sei o que fazer, essa empresa tá acabando comigo, eu vou fechar as portas. Daí eu entendi que quando você se concentra, quando você olha para o tarô e fala, o problema dela é o meu problema e vamos resolver, as cartas falam contigo, prof. Porque elas, a partir dali, eu tinha certeza que eu ia ser tarólogo. Eu mudei minha vida radicalmente a partir daquela sua aula e a partir dessa leitura. Você viu que você podia enxergar também, né? Que era possível você encontrar, né? E que o tarô vai conversando, né? Isso é uma coisa que você fala, você cita o livro do Dan Brown, né? Porque você Sim, vai falando, né? Quando eu vi, né? Fala um pouco disso. E depois aí, porque assim, isso é uma das maiores dificuldades das pessoas, né, Bob? Você sabe disso, você viveu isso, eu vivi isso, todo mundo aqui vive isso, que é você olhar para a carta e a carta lá, cri, 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 né? Você sacode a carta, você olha para a carta, você tira a carta, você se vende na frente da carta e nada, ela lá, silêncio sepulcral, né? E sim. aí, e essa sensação de ver os símbolos, igual o Dan Brown. E aí? Prof, eu falei assim, gente, eu estou recebendo uma entidade, porque não é possível ter um negócio aqui surgindo na minha frente. Mas eu entendi mais um pouco, prof. A questão é que todos nós temos a conta de luz para pagar. E ninguém vive uma fase na vida só de bonanças, né? A gente também tem a fase da escassez. Prof, a partir do momento que você fecha a porta e vai atender alguém, seja pelo celular ou presencial, esqueça que você tem a conta de luz para pagar e que a sua luz está quase sendo cortada. Você não tem que atender a pessoa desesperado para atender o segundo, para juntar aquele dinheiro e o outro e o outro. Esqueça. O dinheiro é importante? É. Porque hoje eu vivo do dinheiro do tarô. Mas ele fica lá fora. A partir do momento que a gente sentar para conversar, você tem que olhar no olho da pessoa e falar: vamos nos ajudar, e o tarô vai fazer isso por nós. Quando eu vi aquelas cartas se mexendo, aquilo foi a resposta que eu precisava. Porque, olha, prof, eu não sabia quanto cobrar, eu não tinha ideia. Porque a gente vê na internet milhões de valores, né? Valores de consultas a R$ 15, a R$ 1.000. E tem público para todas essas pessoas. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que procuram, enfim, né? Eu acho que a questão aqui não é julgar valores. Mas essa consulta me deu a resposta do valor que eu deveria cobrar. Ela me deu a resposta que eu precisava, tipo, siga em frente, né? Siga a vida. Está aí, ó. Era o desperta que a minha sogra falou há 15 anos atrás e que eu ouvi você falar recentemente, né? Na carta de julgamento, olhe para os seus talentos, porque você detém muitos, use-os, né? Eu, na época da epopeia, que é a época da turma, eu falava assim, né? Desperta, né? Desperta. Exatamente. E eu digo, desperta, você é um oráculo, né? E talvez vocês não saibam aqui, pessoal que está me assistindo, né? Às vezes nem mesmo os tarólogos, mas assim, cada vez que eu vou abrir, né, uma nova semana, enfim, né, eu tenho um arcano que eu tiro, que eu jogo antes de pensar nos temas e tudo mais, né? Sim. E naquela geração, né, que seria a sacerdotisa, né, eu joguei, veio o julgamento, e aí eu disse assim, entendi, para despertá-los, né? E aí foi isso, então, eu fui trazendo essa busca, né, porque eu sabia que viriam pessoas que olhariam o tarô com olhos de sacerdotisa, né? Essa coisa do olhar com intuição, com olhar com coração. E você faz isso todos os dias. Você, toda vez que eu te vi em sala de aula, você foi esse tarólogo que amava o que conhecia, o que encontrava, né, nas cartas. E isso eu tenho certeza que foi um grande processo de cura em você, do que é uma profissão, né? Eu também vivi uma transição de carreira na minha vida e só saí quando eu estava já no limite, porque a gente tenta manter, né? A gente tenta manter tudo. E aí, e o tarô estava lá comigo, guardado na minha gaveta. Quando eu falo, né? Não deixe o tarô guardado na gaveta. Se você tá com dívida, tá com problema, o tarô tá guardado na gaveta, tira o tarô da gaveta que você resolve.
E aí, quando eu olhei, né, o que você disse sobre tudo isso, eu vi o quanto era importante as pessoas ouvirem a tua história. Porque, sabe, Bob, é muito mais fácil a gente ouvir, assim, dar ouvidos a certas frases como tarô não é profissão, não dá para viver de tarô não deve ser cobrado, a consulta tem que ser de caridade. A gente ouve dizer que não dá para estudar, o pessoal me pergunta assim, quando eu digo, o que você faz? Eu sou professor de tarô. Aí eu digo assim, aí tem gente que me pergunta, nossa, e tem escola para isso? Tem gente que estuda isso? Então, assim, e aí, agora que você, né, entendeu isso, qual é a diferença, afinal, de trabalhar com o que se precisa trabalhar para ganhar dinheiro, e é necessário, isso é importante, e da diferença para fazer tudo isso, só que gostando do que faz? Então, prof, o tarô, quando a gente fala, né, que ele transforma, e o tarô é um oráculo de conhecimento, e ele é mesmo. Através do tarô, você começa a avaliar milhões de coisas, né? Os valores mudam. Porque você, para ser tarólogo, você tem que se despir de preconceito, de julgamentos, né? Não interessa se a minha consulente, o amor dela é comprometido ou não. Não cabe a mim falar, olha, você está errada. Né? Se ela veio me buscar ajuda, prof, se você lembrar dos seus consulentes, você vai lembrar os olhos deles. Todos eles têm um olhar, e é esse olhar que fala com você. A pessoa não precisa dizer nada. Ela vai olhar para você e vai dizer socorro. E o tarô socorre, porque ele muda. Então, da cidade que você se referiu no começo, né, hoje eu estou em Salvador. Nossa, imagina, larguei tudo do judiciário no Paraná, viemos de Maricuia, né, como se diz no interior, aqui para Salvador. Eu moro de frente da praia, eu caminho todos os dias na beira-mar. A minha vida é outra. Mas, Bob, e o trabalho, como é que você faz para se manter? Ah, mas você deve ter juntado um dinheiro. Mas, Bob, e o trabalho, como é que você faz para se manter? Ah, mas você deve ter juntado um dinheiro, coisa assim. Prof, é claro que ninguém hoje em dia, em sã consciência, larga um emprego para dizer assim, vou ser boleiro sem saber fazer um bolo. Mas se você acreditar que você pode fazer o bolo, tu vai fazer o melhor bolo da sua vida. Como diz, né, o Guimarães Rosa, a vida quer da gente é coragem, é mudança, é você ir em frente. Porque se você não for, prof, se você não fizer por você, ninguém vai. As pessoas que te amam, quando você sofre alguma coisa, vão dizer, vai, eu sinto muito. Se você se machucar, vão passar um remédio. Mas a dor do machucado, quem sente é você. Então só você pode dizer que eu vou largar tudo e vou ser tarólogo. Se vão gostar, prof, que bom. Se não vão gostar, paciência. Uau, é verdade, é verdade. E me diz uma coisa, e para começar, né? Porque o pessoal deve estar também se perguntando, tá bom, aí você fez essa transição, foi para essa cidade maravilhosa, come agora acarajé todo Muito. tempo. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu não sei o que eu amo mais, se é acarajé ou abará. Eu adoro. E aí, depois desse primeiro atendimento, você reconheceu a tua capacidade, viu que você era capaz. E aí, como foi para ter o segundo, o terceiro, o quarto consulente? O que você fez? Dá uma dica aqui pra gente. As pessoas que estão nos acompanhando devem... Porque eu vi na sua live de sábado, alguém falando assim, eu sou cabeleireiro, estou pensando em fazer a transição. Essa transição é aquela coisa de, tipo, chegou a hora, eu vou fazer. Não existe uma transição de tempo, né? Mas, Bob, você atendeu essa pessoa, as cartas falaram com você, e agora? Prof, você tem que se conscientizar que, hoje, as redes sociais são os posts dos tarólogos de ontem, né? Antigamente, os tarólogos faziam o quê? Colocavam os cartazes dele nos postes, que ainda tem. Mas com a pandemia, o que acontece? Os tarólogos tiveram que virar blogueiros, né? Tiveram que ir para as redes sociais, e a rede social é seu cartão de visita. Então, o que acontece? Débora Festo fala disso, a Thaís Figueiredo fala disso, né? A Simone, do Oráculos e Magia, fala disso. Você tem que cuidar das suas redes sociais, a partir daí, né? E não importa se você tem 1 milhão de seguidores ou 100.
Ele é seu cartão de visita. E quando você atende e quando você dá o seu melhor, prof, é dessa pessoa que vai vir outro. Uma outra coisa que eu percebi, que os feedbacks que as pessoas colocam nos seus perfis lá, eu adorei a sua consulta, isso é muito legal, isso certifica seu trabalho, mas ele não traz consulente. O feedback que funciona é aquele que você pega, e eu faço muito isso com os meus poucos amigos que sobraram de Curitiba. Então, toda segunda-feira eu mando aquela mensagem daí para todos, né? Olha, que a sua semana seja abençoada e produtiva. E isso eu mando para todos. O que acontece? Aquela pessoa que eu fiz a consulta, ela, oi, Bob, quanto tempo, que legal. Nossa, estava pensando em você. Vamos marcar uma consulta? E ali vem uma, e ali vem outra, e ali vem outra. E uma outra coisa também, prof, que eu levantei, que o Rio Grande do Sul é o estado que mais faz pesquisa no Google sobre tarô. E você veja, né, que você comentou na live de sábado, que quando você vai para a sua cidade, você tende a mudar o teu valor em função da região. Isso, prof, funciona para você que vai para a tua cidade. Mas o brasileiro, com a pandemia, ele se acostumou muito, ele aprendeu a consumir o produto pela internet. Isso. Então, não existe mais essa sazonalidade de valores. Porque, olha, eu moro em Salvador e eu nunca atendi ninguém de Salvador. O meu maior número de consulentes é do Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, aonde os estados não têm problema de defasagem financeira. Então, tipo, o meu valor é esse, eu não abaixo, né? Esse é o meu valor. Quando a pessoa fala assim, ai, Bob, mas isso é caro, eu falei assim, olha, esse é o meu valor. É o valor da minha estrutura. Mas fulano cobra R$ 30. Olha, eu fico feliz que ele consiga fazer por 30. Sabe o que acontece, meu anjo? Tarólogos tem muito, mas o Bob Monteiro só tem um. E eu sou o Bob Monteiro. Já quero uma camisa tua com essa frase. Então, Bob Monteiro só há um. E é verdade, porque o que acontece o brasileiro? O brasileiro tem aquela coisa assim. No supermercado, o leite custa 12, 13, 14. Daí uma marca baixa o leite para R$ 5. E esse leite não presta, dá azedo. Não vou comprar. Em vez de eu comprar uma caixa que eu não posso, eu vou comprar 2 só do outro que custa 12. E com tarólogos é assim. O que acontece? A menina fala assim, Creuza, você viu que o Bob abaixou a consulta? Ela fala, mas então não deve ter consulente. Então ele não deve saber nada de tarô. Eu vou no Weiner, eu deixei de comer fruta, não estou comendo pão, para pagar a consulta dele, porque a consulta dele é 1.000. Então, infelizmente, prof, tem esses consulentes que fazem essa comparação, de que o barato não tem valor e não funciona. Então, vai fazer a transição, você tem que entender que você precisa de quantos para você viver durante o mês. E divida quantas pessoas você pode atender no dia. É uma agenda cheia. O que seria uma agenda cheia? De você não conseguir fazer um arroz para a tua família porque você tem que estar atendendo todo mundo? Você tem que fazer uma agenda de acordo com o que você acha que é possível, que você possa atender bem. Você tem que entender de tráfego de internet. Então, não estude só tarô. Procure saber como é que funciona o sistema tecnológico. Os meus seguidores, eu vou te falar, prof, quando eu fiz a transição do meu perfil do Bob para o perfil de tarô, sumiram todos, né? Hoje deve, sei lá, deve ter uns 200, 250. Essa não é a minha preocupação. Porque a minha preocupação, os meus consulentes vêm do material que eu faço e que eu pago para divulgar. Daí eu consigo atingir ali 15, 30, 20 mil pessoas. E delas vêm meus consulentes. E é deles que eu vivo hoje. Maravilha, maravilha. Ou seja, você é um tarólogo empreendedor, né, hoje. Tem que ser. Opa, maravilha. E nossa, assim, é uma inspiração ouvir tudo isso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, de alguma forma, se identificou. Porque, olha, eu já tive loja aberta de doce. Tem gente que chega lá e acha barato, tem gente que chega lá e acha caro. Sim. Pro mesmo doce. E aí, o que acontece? A gente tende a supervalorizar quem disse que era caro. Pois é. Quem disse que era o bom preço ou que pagaria o dobro porque o doce ou o atendimento é bom, a gente acaba não dando tanta atenção. E muita gente acha que não deve cobrar simplesmente porque de 3 pessoas que falaram que o atendimento era bom, um falou que era caro, aí essa pessoa geralmente tende a achar, não posso cobrar, é caro, as pessoas não gostam de cobrar.
né? Só que quando você empreende, quando você começa a divulgar o teu trabalho, dizer que o teu preço é esse, dizer que o teu preço é aqui, que a qualidade do teu atendimento é essa, que só existe você, né? As pessoas começam a ver que você não é alguém que pegou a carta na primeira livraria que passou e está ali fazendo com responsabilidade, né? Porque, professor, você veja que hoje em dia são trocentas pessoas fazendo essa transição para alguma coisa. É muita gente querendo mudar, né? E ser tarólogo não é diferente disso, vendo o número de pessoas que te seguem, que te acompanham nas lives. Então, por exemplo, né, eu ouço uma cabeleireira falar, eu vou ser taróloga. Então, vamos pensar que se eu sou cabeleireira e tem as noivas, por que eu não posso fazer um pacote de faço o cabelo, a maquiagem e uma tiragem de tarô? Eu não preciso deixar de ser cabeleireira. Eu posso ser a cabeleireira mais a taróloga. Eu vou ter o diferencial da minha vizinha que só joga carta. Se você não se destacar no mercado, prof, infelizmente o mercado te absorve. Daí você vai ser aquela pessoa que vai jogar cartas trocentas por dia para tentar pagar a conta de luz. Que não é errado, mas se você quer fazer algo, faça diferente. E se destaque no meio, porque você vai ter retorno. Vou te contar o caso. Talvez muita gente não conheça aqui, mas ela era da minha primeira turma, o louco ainda, né? A Mercúrio Sagitário aqui vai saber quem que é. Mas eu tinha uma aluna nessa turma, né? Queridíssima, talentosíssima. E aí ela virou para... E cabeleireira. E aí ela disse o seguinte, você sabe, professor, o que eu faço? Estudou tarô, né? Antigamente eu ficava horas e horas fazendo o cabelo das minhas clientes, né? E eu via horas e horas e horas e horas, problema em casa, problema afetivo, as mulheres conversando. Agora eu faço isso, só que eu já deixo o tarô na minha mesa, e aí a gente vai jogando, eu vou atendendo, então eu já faço 2 serviços de uma vez só. E ela vai atendendo, trazendo o tarô, né? E aí, antes, o que ela era só ouvir os problemas da cliente, agora ela é procurada porque ela já resolve, junto com o cabelo. Sim, entendeu? Já faz a promoção com a noiva. Olha, eu faço teu cabelo e ainda dou uma tiragem para sua mãe e para tua sogra. Prof, as madrinhas vão querer, as convidadas que estão próximas também vão. Isso funciona. Se você quer ser diferente, se você quer ser sucesso na carreira, você tem que ter um diferencial. E o diferencial não é você tentar abocanhar o maior número de consulentes. É resolver o problema de forma diferente. É mostrar que você é o Bob Monteiro, que qualquer pessoa lá no Rio Grande do Sul... tem um cara gordinho, careca, lá de Salvador, é o Bob Monteiro. Ligue para ele. E é assim que acontece a minha vida hoje, prof. Que maravilha. Ai, Bob, mas preciso te perguntar. O pessoal que está te vendo, te conheceu agora, vai perguntar assim, mas é porque ele é inteligente, trabalhava lá no direito, ele é um cara sensacional, super simpático, super bem colocado na comunicação. Então para ele foi fácil, né? Uma vez me perguntaram se o Tarólogos do Amanhã era difícil. E aí, né, o que você diria? Porque você viveu o processo, né? E aí, foi difícil para você? Foi complicado? Olha, você estava em todas. Tira dúvida, rodada de leitura, que são as aulas práticas, acompanhava tudo, a comunidade. Foi difícil para você chegar nesse tempo? Porque foi relativamente rápida a tua transição de carreira, né? Você saiu ali meses já. O que eu digo para os amigos, né, que os amigos ainda perguntam para mim, né, para que serve o tarô? E eu falo, para nada. Tarô não serve para nada, é só um deck de cartas. A partir do momento que você acreditar, ele muda a sua vida, mas como a sua mente é uma noz, né, não vai mudar, enfim, ele não serve para nada. Mas o que eu falo para as pessoas, inclusive para vocês que estão acompanhando aí da semana, que se você quer ser tarólogo, quer aprender cartas, siga o Weiner nas redes sociais, ponto. Agora, se você quer se transformar num profissional, ganhar dinheiro e estudar a nível de universidade, entra para a Aurora do Tarô. Prof, não é nada difícil. No começo eu achei que fosse aquelas aulas maçantes, chatas.
Muito pelo contrário. Você começa com as aulas Super 10, né? Além do conteúdo na plataforma, a gente tem todo o auxílio de perguntas e ainda nas suas redes sociais. Tem muita coisa que ajuda, porque eu fazia isso. Os plantões, né? Tira dúvidas, esclarece tudo. Porque eu lembro que a minha turma vivia sofrendo. Prof, o positivo e o negativo. Ele, calma, que a gente vai chegar lá. E as dinâmicas do sábado eram muito 10, porque primeiro, onde você conhecia os seus colegas, né? E daí você ficava assim, mas como é que eu vou tirar a carta que eu nunca tirei? E eu me lembro que de uma das minhas colegas, Aline, e ela nervosa, e eu, né, sem cabelo, e quem tem menos cabelo fica para a segunda. Falei assim, Aline, tudo bem que eu sou careca, mas se você quiser, eu tiro por primeiro. Ela, ai, por favor. Daí tirei, né? Quando ela foi a vez dela, eu falei assim, Aline, você falou a minha vida aqui. Daí ela regalou os olhos e falou assim, sério? Eu falei, sério, você também está pronta. Eu só tenho gratidão para vocês que tiraram cartas para mim. E, prof, é muito tranquilo. As aulas é de fácil absorção. Não tem como você ter dúvidas, porque você tem os plantões, você tem um canal na comunidade que você vai lá e fala, preciso de socorro. Tem as respostas, então é muito fácil. Quer fazer uma transformação na sua vida a nível de universidade? Entra para a Aurora do Tarô. E vai ganhar dinheiro e vem viver em Salvador como eu. Ai, que maravilha. Gente, viver em Salvador é bom, porque eu fiquei aí uns dias que às 5h30 da manhã o sol já era maravilhoso. Então, prof, tem muito disso aqui. Eu me lembro que você estava aqui esses dias, eu falei, meu Deus, o prof está aqui, vamos fazer um caruru, né? Mas eu vi que você estava bem corrido, então minha casa está à disposição para quando você vier da próxima vez. A casa é grande e acomoda todo mundo. E vamos comer a acarajé da Cira aqui. Ai, meu Deus, eu quero. Aqui em Salvador é uma coisa louca, né? Porque 4h30 da manhã o sol está explodindo. E as minhas consulentes, prof, é aí que mora o pulo do gato. Então você tem que... Como que eu vou atrair consulentes, né? Eu só atendi aquela, mas eu precisava ter outras. E daí a gente vai fazendo um nicho, prof, e você vai selecionando. Hoje, as minhas consulentes são, né, de fora, como eu já falei, mas elas são das 6 da manhã ou das 11h30 da noite. Então eu descobri que tem um público de mulheres, e as minhas consulentes são todas mulheres, a grande maioria, que trabalham fora, que tem aquela vida louca que nem eu tinha, e marido, e filho, e empresa, ou trabalho. Então elas conseguem ver o tarô a partir das 5h30 da manhã, no máximo até as 7h30, ou a partir das 11h30 da noite. Fechado, gente. Eu levanto, vejo as minhas consulentes até as 8 horas, daí vou para a praia, daí eu vou curtir Salvador, e à noite, né, nesse dia que eu atendi de manhã, eu não atendo elas da noite. No dia seguinte, eu só pego as da noite. Prof, esse é um nicho crescente e que me traz o retorno, e eu posso te garantir que o que eu ganho com o tarô hoje está ali com o que eu ganhava no judiciário há 29 anos e meio, fazendo 3 faculdades. Com o quê? Com 1/3 do tempo? Com 1/3 do tempo trabalhado? Eu acho que menos até. E muito bom. Gente, olha, jogar tarô é ainda divertido, porque você conversa o dia inteiro. Você fala, né? Quando você começa a jogar e a atender, você vê assim que tem algumas consultas que são mais densas, mais difíceis, mas assim, na maioria dos atendimentos, a gente tem uma oportunidade de conversar com uma pessoa que vem de um mundo diferente, de uma realidade diferente. Então é um grande aprendizado para o tarólogo também como pessoa, né? A gente vai trazendo esses aprendizados todos, e isso impacta na nossa vida. A gente vê a pessoa lá, quantas vezes, eu tenho certeza que você vive isso, né? As pessoas vão dizer assim, não aguento mais o meu trabalho, não aguento mais o meu casamento, não aguento mais não sei o quê, não sei o quê. E aí, na hora que a gente vai viver, a gente pensa assim, cara, eu não quero isso para minha vida também. E aí você já resolve, né? Você já traz... Exatamente, porque quando você vê os problemas das consulentes, você também avalia os seus. Você fala, nossa, eu reclamando disso e ela com um problema desse tamanho, nossa, o meu não é nada. Mas você tenta ajudá-lo. E ontem a Maiara falou do tarô, Nayara falou do tarô salva-vidas. E salva, prof, porque quando a pessoa vem falar de um amor, aí você já fala, vixe, é um amor comprometido e não sei o quê. Prof, o sentimento de amar é o mesmo sentimento de luto.
Cada um tem o seu e na sua proporção. Uns pode ser pequeno e outros pode ser tão grande que a pessoa é capaz de se jogar da ponte por amor. Então você tem que ter a noção disso, que a minha capacidade de amar não é a mesma sua, né? E a minha capacidade de lidar com a perda também não é a mesma sua. Você tem que ter noção disso, porque e tomar muito cuidado com o que você fala, para que a pessoa faça ou coloque aquilo na vida dela como uma constante, ou que a pessoa também não saia dali, chegando em casa e falando, eu vou me separar porque você tem uma amante, e o marido fala, mas quem te disse isso? O Bob. Amante, isso. Daí ele bate na minha porta aqui com um revólver e querendo tirar satisfação comigo. Então são coisas que você tem que tomar muito cuidado. O valor da consulta, prof, é muito importante, é justo e é certo. Mas por ele, você não tem que fazer tudo. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você ouve e da forma que você ajuda. Quem tem preço é o atendimento, né? Não você. Porque talvez, em vez de você ajudar, você está causando uma grande confusão por 300, 400 reais de uma consulta e aquilo acaba virando uma grande bola de neve. E você sabe, né? Foi por essa razão que eu fiz questão de colocar no Tarólogos do Amanhã, né? Módulos sobre atendimento, o que fazer, o que não fazer, como conduzir, porque a gente fica, né? Imagina, né? Eu acho que você sentiu isso também, né? Porque você começou também dizendo na live que você já tinha feito vários cursos, né? A gente aprende ali no final de semana ali tudo sobre as cartas, né? Aparentemente. Sim. Aí termina lá, segunda-feira você vai atender, e aí vem um caso dramático. Como você lida com isso? Com a apostila, você só tem apostila, o tarô e a coragem, né? Então, assim... Aquela cartinha com a colinha que fala abundância e reconciliação. E a pessoa dizendo, né, eu não sei o que fazer da minha vida. E aí? Aí você olha a carta escrita abundância e reconciliação. Entendeu? Nossa, daí, prof, você manda ela ouvir Meu Mel do Marquinhos Moura, né? Gente, é desesperador, eu entendo. Olha, gente, eu vejo as pessoas, eu tenho segurança porque eu não me sinto seguro para atender, mas eu entendo, é desesperador, né? E geralmente a carta, se você tá socorro, me salva, ainda sai temperança, equilíbrio, entendeu? Aí você grita no meio do atendimento, olha para a pessoa... equilíbrio, né? Nossa, né? É desesperador. Você achou que contribuiu, então, você aprender sobre lá dentro, a gente... Porque assim, né? Falar sobre atendimento, o que é... Você fala, você é um dos tarólogos da manhã que gosta muito da parte de técnicas, né? Sim. Você gostou muito disso. Foi importante para você? Porque poucas pessoas entendem quando eu falo disso. Nossa, foi muito. É a chave da nossa vida, porque as pessoas acham que ser tarólogo tem que ter dom, tem que ter o lado espiritual. E, prof, eu fui muito ateu a minha vida inteira. Eu venho de uma família, né, que em 80 beijou a mão de João Paulo II, no ano seguinte beijamos a mãe da mãe menininha. Então é bem essa relação. E eu nunca quis ter esse comprometimento religioso. Então eu sempre fui prático. E a parte técnica do curso é muito bom porque você consegue ver da sua leitura das cartas todos os sinais para você interpretar e te dar uma resposta. Você entende símbolos, você passa a entender de sinais, você entende os números dos porquê, e a chave da leitura é o detalhe do detalhe, prof. Você olhar para a carta e você começa a observar e você olha os detalhes e eu acho que se 500 tarólogos juntos com a mesma carta e a mesma pergunta vão ver detalhes e detalhes diferentes. 500 leituras diferentes da mesma carta. É isso. Da mesma carta. É infinito, é infinito. E todas estarão certas, todas falarão de um ponto Sim. daquilo que é a verdade, né? Cada um olhando de um ângulo, cada um olhando de um ponto, né? Isso é incrível. O tarô é genial nesse sentido, né? E assim, realmente, e atender as pessoas tem um começo, meio e fim, tem um roteiro, a gente sabe que a gente precisa conduzir o atendimento para um ponto, e para encerrar esse atendimento, a gente não pode chegar no ápice do atendimento e já acabou, senhora.
favor, aguardar a próxima, entendeu? A gente precisa saber fazer o atendimento. Deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, agora que você está atendendo, que você está vivendo uma vida completamente diferente, o que você planeja para 2021? Porque eu acho que você aproveitou esse ano, porque 2020 foi um ano muito complexo. Sim. Não foi um ano fácil, né? E você estava na turma que logo também era pandemia. A gente também estava num processo ali ainda, né? Bem ainda acirrado, aquele momento que todo mundo estava ainda bem recluso. Se eu tivesse que te perguntar assim, 2020 e 2021, o que Bob Monteiro, tarólogo, diria? Então, prof, 2021 vem muita coisa aí. Mas voltando a falar de uma coisa aqui do seu curso, que é muito diferente e que vale a pena. Os cursos tradicionais que todos nós fazemos, tem aquela coisa de abrir as cartas com uma mandala. Uns dão o nome de mandala do presente, outros dão o nome de mandala astrológica, enfim. Eu fiz vários cursos, prof, eu não fiz um. Eu fiz Ser Divino, eu fiz outros e outros. Daí, quando alguém vinha falar comigo, porque às vezes a pessoa não queria uma consulta inteira. Às vezes a pessoa vinha para falar comigo e ela queria um assunto específico. E eu pensava, mas e agora? Como é que eu vou abrir uma mandala inteira para falar presente, passado, futuro, amor hoje, amor amanhã, saúde, trabalho? Se ela queria falar só do crush. E no Tarólogo da Manhã, você trouxe uma coisa que ninguém tem no mercado, que é a leitura das 3 cartas. É começar com as 3 cartas, sendo a primeira do meio a resposta, a do lado, à esquerda, o negativo da resposta e a direita o positivo. Isso foi muito bom, isso mudou a minha visão, porque se a pessoa quer uma leitura completa de 1 hora, fazemos a leitura seguindo as 3 cartas. Agora, se a pessoa me paga, Bob, eu quero saber do meu namorado. Começamos também com as 3 cartas. E essa sacada do seu curso, prof, transforma, porque às vezes você ali, em 2, 3 tiradas, você responde o que a pessoa quer e a consulta fica ali em 35 minutos e o resto bate-papo. E você resolve, a pessoa sai feliz da vida. E ela fala, nunca ninguém jogou carta assim para mim. Eu amei esse sistema. Eu quero falar para fulana, para outra, e para outra, e para outra. E ali vem mais gente. Então, o sistema das 3 cartas do Tarólogo da Manhã, excepcional. Agora, falando aí nas mudanças, o que vem para 2021, 2020 foi um ano atípico, acho que para todo mundo, né? Falta de dinheiro, pandemia, desespero, o que ia acontecer, casamento se desfazendo, porque ninguém suportou o outro, 24 horas aí preso, imagina, 6 meses. Mas foi um ano atípico, mas foi um ano de transformação, prof. Foi o ano que as pessoas souberam lidar com seus filhos, com as suas relações, com o seu trabalho, o que eu quero para a minha vida, né? E esse foi o ano que eu transformou a minha vida, graças a Vainelira e ao tarô. Em 2021, prof, vem aí muitas novidades. Tem um e-book que eu estou escrevendo que é Na Cozinha com os Arcanos. A ideia inicial seria só um livro de receitas, né, através do e-book. Mas a minha amiga Dani Batista, que é uma grande fitoterápica, taróloga da manhã, ela tem me orientado muito no material fitoterápico, então vai ser um livro que vai vir novidades aí, tipo, sei lá, o bife bourguignon lá para o imperador. Mas vai ter um molho de sálvia, por exemplo. E daí nós vamos falar muito dessa sálvia, para que ela serve na medicina, na ayurvédica, na chinesa, na tradicional, no esotérico, na macumba. Então vai ser bem legal. E o meu perfil, que é o Espaço Arte Tarô. Já me dá aí que eu vou colocar aqui. Pera lá, @ Espaço Arte Tarô. Tudo junto, então, tarô com T no final, tarote? Isso, tarote. Isso, Espaço Arte Tarote. Aqui, firme e forte, já entrou aqui pro pessoal. Isso, então, o perfil do Espaço Arte Tarô vai deixar de ser só um perfil de tarô para ser uma loja virtual, prof, onde as pessoas vão tirar cartas, elas vão aprender a fazer um ritual de banimento, elas vão aprender a fazer um filtro energético, vão poder adquirir produtos, porque, prof, se você quer ser grande, você tem que se dar, você tem que se dar, você tem que ser o melhor. Então, faça o melhor, põe energia, põe a capacidade, põe amor e vontade. Então a gente por alma, né? Por alma, maravilha. Nossa, olha, fala para mim quando tiver tudo isso pronto. Vou colocar aqui também, pessoal.
vai com certeza querer aí, né, conhecer essas delícias. Eu amo essa receita francesa, é um clássico, né? Prof, você imagina, eu sou filho e neto de português e italiano, então não tem como não saber cozinhar e não gostar de cozinhar. Daí vindo para Salvador, com tudo isso aqui, você já imaginou um ceviche de banana da terra com romã para a Imperatriz? Tem como ser magro e perder peso? Eu não Chiquérrimo, consigo. igual a Imperatriz. Gente, que ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. Quando tiver, vou colocar aqui nas minhas redes tudo, viu? Para te dizer assim, porque todo mundo vai querer um autógrafo de Bob Monteiro. Igual, olha, tem outros queridos também, tem aqui da Débora também, Débora Festo também. Fala a mesma coisa para você, viu, Dé? Quando tiver aí o teu de comunicação também online, me fala, tá bom? E uma coisa, gente, que eu tenho muita alegria é de partilhar talentos. Bob Monteiro e todos os outros tarólogos do amanhã são pessoas que não vieram do nada, eles não acordaram ontem, eles são pessoas com talentos, com competências. E assim, e quando trouxeram o tarô, né, e aí foram abrindo caminhos, eles não têm mais dúvidas, é só fazer uma pergunta pro seu tarote e aí vem a resposta. Então são pessoas assim, né, eu desejo para você, Bob, um ano, vou trazer essa receita francesa, um ano delicioso para você, um ano de 2021 que seja mundo, né? O mundo do tarô, o mundo de felicidade, o mundo de amor, o mundo de dar e receber, o mundo de compromisso com a tua alma e de compromisso com o universo. Eu acho isso a coisa mais sagrada que já se é, né? Por essência, né? Compromisso com a sua própria essência e com o universo e tudo que está ao nosso redor. Eu desejo a você um ano de conquistas, um ano de mundo, e que você viaje às cidades que você deseja viajar. Desejo que você esteja onde você estiver sempre, onde você quiser estar sempre, com as pessoas, cozinhando, partilhando a mesa. E sabe uma outra coisa que eu te desejo? Eu desejo que mais e mais pessoas te encontrem para jogar tarô com você. Mais e mais pessoas joguem o tarô contigo, porque eu tenho plena convicção de que elas estarão em excelentes mãos. Elas estarão com uma pessoa brilhante, uma pessoa generosa, preparada, capaz de acolher, de orientar, lendo os sinais do tarô com fluência, e eu tenho certeza que elas mudarão as vidas delas, porque elas encontraram essa pessoa única, que é você, Bob Monteiro. Prof, eu só tenho a agradecer. Como eu sou de Copas, já estou aqui emocionado, né? A gente chora, porque Copas chora muito. Mas eu vou dizer uma coisa. Você tem noção que você transforma a vida das pessoas. E você transformou a minha. E talvez as pessoas que estejam nos vendo falar, mas o cara saiu inteligente, estudado. Gente, eu tive medo, igual a todo mundo tem. Eu tenho ainda algumas dificuldades, como todos têm. E não pensem vocês que é tudo fantástico na minha vida, porque não é. As coisas não são como a gente imagina. E a vida não é um conto de fada. Mas tenham coragem. Porque se você tiver coragem, você levanta um castelo. Agora, se você não tiver, malemar vai ficar deitado ali e vão jogar pedras em cima de você. Então tenham coragem. Entre para os tarólogos de amanhã, porque eu transformei a minha vida com o tarô. E, prof, eu sou seu discípulo, eu falo para todos, aqui em casa todos acompanham você. E não é porque você é o Weiner, porque as aulas têm alguma coisa. É por você ser quem você é. Humilde, inteligente, capaz. Então tenha noção, prof, que você saiu lá de tão longe para transformar a vida de tantos. E eu sou um daqueles que você transformou. E eu só tenho a agradecer a você, a todos os meus colegas da sacerdotisa, todos, que eu tive o prazer de participar das rodadas e outros não, mas que eu acompanho, que eu vejo. Sucesso a todos. E para vocês que querem mudar a vida, acreditem em vocês e desperte. Prof, eu só sou grato a ti. Muito. Não existe preço para isso, tá? Eu vou te dizer uma coisa.
A paga de um professor não é a mensalidade de um aluno. A paga de um consulente não é o valor da consulta. A paga de um professor de tarô também, de um cartomante, é fazer a diferença. O dinheiro que vem, ele permite que a gente tenha água quente em casa, mesa posta, familiares protegidos, plano ali de futuro para as nossas vidas, permite que a gente se manifeste no mundo material, porque é deste mundo, mas nós não somos. Como cartomantes, sabemos, não somos dele. Somos de todas as dimensões, né? E eu tenho certeza que isso que você está me dizendo é a maior preciosidade que um professor pode receber. Saber que hoje o tarô está com você, saber que o tarô hoje está com as pessoas que te procuram, saber que o tarô está na sua vida, mudando a sua vida, que o tarô deixou você que tanto gosta dessa minha explicação, né? Que realmente o tarô é papel até você acreditar nele. E você é alguém que acredita, você olha para o tarô ganha vidas. O tarô, nas suas mãos, ele é começo, meio, fim. Sim. E eternidade. Profetizo para você também isso, como seu colega de profissão que sou, né? Você será tarólogo para sempre. Porque o tarô mora agora num lugar que ninguém mais tira. Aqui. Sim. Não é mais de papel. Parabéns, Bob. Parabéns. O mérito é seu, não é meu. Eu fui só o cara maluco do Desperta, né? Eu fui só o louco das cartinhas. Mas o mérito é teu. Agora, pelo amor de Deus, diz pra gente. O pessoal aqui tá enlouquecido, querendo te seguir, querendo saber das tuas receitas, tudo. Tá todo mundo já comprando passagem para ir para Salvador, comer acarajé contigo. Como a gente pode fazer para te seguir, para querer marcar um atendimento contigo, que tem gente aqui já está com comichão, já coçando nos dedos para entrar e marcar um atendimento contigo. Como é que a gente faz? Prof, mais uma vez, gratidão por tudo. E para vocês que querem saber mais como foi aí o processo na Aurora, é só entrar no Espaço Arte Tarô, mandar a mensagem que o Bob está disposto a conversar, bater papo. A gente gosta, né, prof? Somos copa. Adora chorar, adora falar, pintar o cabelo uma da outra e eu estou à disposição, prof, sempre. Tenha em mente, prof, que eu não preciso fazer isso aqui agora, mas saiba que eu vou ser sempre seu escudo de batalha. Você salvou, você me tirou daquele inferno e hoje eu sou uma pessoa feliz, com o tarô na minha vida. E eu só tenho a agradecer a você e a todos. Muito obrigado. Os meus consulentes que eu sei que estão aí assistindo também transformaram a minha vida, porque cada problema faz com que a gente cresce, que a gente aprenda. E eu tenho aprendido muito. Eu era um cara lá, quando eu comecei no seu curso, eu era muito 7 de espada. E hoje eu sou total copas, eu sou outra pessoa. Hoje eu vejo as pessoas com humanidade, coisa que eu não via antes. E isso transformou minha vida, professor. Não tem dinheiro que pague. Se cortar a minha luz, tudo bem. Aqui amanhece muito cedo e eu vou para a praia, tá tudo certo. Depois a gente manda ligar de novo. Mas eu aprendi a ter humanidade. E o tarô me trouxe isso graças a você. Olha, mas pera lá, a gente pode marcar também atendimento contigo, o pessoal que está aqui quer marcar consulta contigo, tem ainda espaço nessa agenda, meu Deus? Prof, a gente dá um jeito, a gente atende madrugada, não tem problema. Maravilha, maravilha. E muito obrigado pela generosidade. Eu vou te dizer uma coisa, obrigado por vir aqui trazer a tua história. Isso é de uma preciosidade que eu não poderia, assim, não haveria dinheiro no mundo que pagasse tua história. Parabéns, parabéns. Você é uma inspiração para todo tarólogo, para todos nós. Tchau, beijo.